Qual que é o propósito que eu queria falar da história? Para essa avaliação que os senhores vão fazer. É avaliar os conhecimentos, capacidade crítica e poder de análise e de síntese dos candidatos com relação à história geral do Brasil, aspectos gerais da história militar e fatos significativos da evolução da história, a fim de permitir a compreensão e análise dos cenários políticos e estratégicos global e nacional. Então, o concurso, particularmente aqui a parte de história, os senhores serão avaliados para poder, durante o curso, o ano que vem, terem capacidade para compreender os fatos que serão discutidos. A maioria dos trabalhos da higiene é feita em grupo, tá? E são discussões de conhecimentos já prévios, ok? Então, por isso que é cobrado tanto essa parte de história quanto as outras disciplinas. Bom, como é que vamos abordar o assunto? Hoje, nós vamos ver a história geral, que engloba a história militar. Na história geral, a bibliografia aí do Geoffrey Blaine, ok? A história geral é a história das guerras, vamos ver amanhã, junto também com a história naval, o livro Guerra no Mar. Então amanhã, hoje, história geral, amanhã história militar e história naval. Como houve uma redução na parte de história militar, eu preferi aqui englobar os dois. Mesmo porque essa parte aqui é bastante pesada do Almirante Vidigal. São dois livros, ok? Então está aí a programação, eu havia falado para vocês, com as respectivas bibliografias. Esse é o livro, Geoffrey Blaine, roteiro. Vou falar sobre as primeiras décadas do século XX. Bom, no final do século XIX, havia uma expectativa muito grande para o século XX. Por quê? Até 1870, não havia mais grandes guerras. A última guerra ocorreu na década de 1870, 1860, 1870. Então, os últimos 25, 30 anos do século XIX foram anos de relativa paz e de grandes avanços científicos e tecnológicos. Então, todo mundo, essa imagem é muito boa, mas você vê aqui que a expectativa para o século XX, com a Revolução Industrial, a diminuição da fome e uma paz relativa, era bastante grande. Okay? Os conflitos pareciam improváveis. O avanço tecnológico foi muito grande, né? O advento das relações internacionais, conversas, comunicações. Então, acreditava-se que o bom senso poderia reinar, que as conversas e o diálogo entre as nações poderia reinar ao invés de conflitos. Contudo, os impérios ainda possuíam grandes forças armadas e os benefícios atingiam apenas um quarto da população mundial. Apesar dessas grandes expectativas da Revolução Industrial, da diminuição da fome e dos avanços, 3/4 da população mundial ainda estava numa situação difícil. É importante vocês notarem essa informação que eu estou fazendo, porque isso vai ser o estopim de muita coisa que aconteceu no século XX. No final do século XIX, isso no século XX. 3/4 da população que se beneficiava com o avanço tecnológico, desculpa, 1/4 da população que se beneficiava com o avanço tecnológico, com a diminuição da paz e tudo mais. Essas benesses que a tecnologia e a Revolução Industrial trouxe. A Europa estava aí no auge, com vários impérios, né? Vocês veem essa foto aqui, ó, né? O Império Britânico, com tentáculos praticamente no mundo inteiro. Se falava que o Império Britânico nunca tinha o pôr do sol, porque sempre tinha um local, uma ilha, em que o sol estava lá com seus raios. Essa era o que se falava. Era um império onde sempre havia raio solar, porque sempre tinha uma ilha, uma colônia britânica, ok? A Europa dominava grande parte do planeta, quase toda a África e ilhas eram europeias, as marinhas navegavam sob bandeira britânica, francesa ou alemã. Essas eram as grandes marinhas aí da época. Então, como que era o Império Britânico? Ele era desordenado. Tinha colônias na América, colônias na África, na Ásia e Oceania. O Império Russo, ele era mais concentrado. Era diferente do Império Britânico, do Mar Báltico ao Pacífico. A França já se assemelhava ao Império Britânico, com colônias na África, na Ásia, América e ilhas. A Alemanha e a Itália, elas
foram temporões, elas chegaram depois. Eles não tinham grandes colônias. No final, na segunda metade do século XIX, e no final do século XIX, quando elas tiveram a unificação, a Alemanha se unificou e a Itália se unificou, e aí sim elas passaram a ter algumas colônias. Nessa ilustração vocês podem ver como que era a África no final do século XIX. Toda repartida, como nós costumamos dizer, uma colcha de retalhos dos países europeus. Falei, né? Ok? Um aspecto importante para nós entendermos o que vai acontecer no século XIX, nós temos que voltar ao Império Romano. O Império Romano, ele foi, para a época que ele existiu, até uma potência, se a gente puder fazer uma comparação, muito maior do que os Estados Unidos é hoje. Muito maior. Reinou por séculos e séculos, ok? Até que no século IV ele colapsou, principalmente a parte ocidental. Mas a parte... Fala com alguém? Mas o Império Romano do Oriente continuou, ok? Ele continuou com o Império Turco-Otomano, ok? Então isso aqui era o Império Romano até o século IV depois de Cristo, e depois ele foi reduzindo, chegando aqui, ó, século XIX para o século XX, isso aqui, tá? Restringiu-se isso aqui. E vamos notar que muita coisa, ou praticamente tudo, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e depois um pouco mais para frente também, outros conflitos que ocorreram nessa região aqui. Essa região sempre foi problemática, tá? Chamado barril de pólvora. Okay? Vamos ver por quê. Colonialismo, quando nós falamos colonialismo, é até o século XVIII, né, início do século XIX. O que acontece no século XIX, segunda metade do século XIX, é um fenômeno chamado neocolonialismo. O neocolonialismo, ele busca mercados consumidores. Não só a matéria-prima, como é o colonialismo. O neocolonialismo, ele procura uma nova forma de dominação, tá? São estados europeus ávidos por expansões. Principalmente quem? Os que chegaram por último. Alemanha e Itália. E vejam que a Alemanha, ele é... Quem que é a Alemanha? Figura principal dos dois grandes conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a conclusão que vocês tiram é: um dos motivos da Alemanha se partir para a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi para quê? Expansão. Expansão. Tá? Intenção de colônias, intenção de mercados consumidores. Aí vocês veem que até agora vamos fazer um paralelo, vamos já trazer aqui para a realidade de hoje. A Alemanha mesmo destruída na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, qual é a maior potência terrestre da Europa hoje? A Alemanha. Até hoje. Não é à toa. A história comprova que não é à toa. Ok? Então, se você tem estados europeus, como por exemplo a Grã-Bretanha e a França, que são estados tradicionais, já tem colônias há muitos anos, há séculos, aí chega a Alemanha querendo entrar na briga. Existe aí um choque de interesse. Havendo choque de interesse, conflito. Olha, e aí está o mapa político da África, não à toa, que a África foi um pedaço da Ásia das últimas fronteiras de colonização. E todos os países europeus. Apesar de você ver de nós temos isso na África, todos aqueles países europeus exercendo, né, esse fenômeno, colocando em prática esse fenômeno do neocolonialismo, paralelo a isso, um
uma ex-colônia da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos da América, ele dispara, tá? Dispara no cenário mundial, após principalmente a Guerra da Secessão, que foi uma das coisas que saiu da bibliografia, mas que explica, inclusive, o porquê ele ter se tornado uma potência. A Guerra da Secessão, entre aspas, lógico que morreram milhões, né, durante a Guerra da Secessão, o maior conflito aqui nas Américas, mais baixos, mas houve a união do Norte e do Sul, e aí os Estados Unidos ninguém mais conseguiu parar. Então, o total de produtos manufaturados dos Estados Unidos é igual ao total produzido pela Grã-Bretanha, Alemanha e França juntos. Isso no final do século XIX. Não está falando do século XX, não. Tá? Os Estados Unidos tornou-se um império. Ele compra a peso de ouro no Alasca, da Rússia. Tá? Anexou o Havaí, né? E conquistou temporariamente Cuba. Ninguém entende por que os Estados Unidos têm em Cuba aquela prisão. Guantánamo. Mas Cuba não é inimiga, ferrenha, era pelo menos, né? Está mudando, a política está mudando, né? Mas era pelo menos inimiga ferrenha dos Estados Unidos. Mas tem um território lá, uma prisão. Por quê? Isso é reminiscente da guerra contra a Espanha. Em 1898, os Estados Unidos peitou a Espanha numa guerra e ganhou. Obviamente que a Espanha já era um cavalo morto, devido às guerras coloniais, mas peitou, né? Ocupou temporariamente Cuba, se estabeleceu lá em Guantánamo, que tem até hoje, e as Filipinas. E por volta de 1914, a Marinha de Guerra Americana já era a terceira maior do mundo. Então, os Estados Unidos já é um grande ator no início do século XX. Vou voltar ao ponto que eu disse. 3/4 da população mundial ainda vive como se estivesse na Idade Média. Sem acesso à água potável, sem acesso à comida diária. A maioria das pessoas no final do século XIX e no século XX, 3/4, não fazia uma refeição diária. A gente hoje é inimaginável, né? Uma refeição diária, mas 3/4 da população fazia uma refeição diária. Ok? Então, são esses indivíduos aqui, ó. E depois, essa foto até inclusive, é uma foto onde representa aqui os proletários, né? Os trabalhadores, que depois vamos ver na Revolução Russa, contra os monarcas. Quem são os monarcas? São os dirigentes daqueles impérios que nós vimos nos slides anteriores. Okay? Inimigos comuns. Tá? O inimigo comum eram os anarquistas. Tá? Os inimigos da monarquia, os anarquistas. Tá? Da Itália, na França e na Espanha. Eles consideravam os soberanos e os parlamentos um problema, além de desprezar a propriedade privada. Veja que isso aqui, os anarquistas já são precursores do quê? Do comunismo. Tanto se fala hoje de atos terroristas, mas isso não é novidade. A Primeira Guerra Mundial, o estopim foi um ato terrorista, o assassinato do Ferdinando Marcos, né? O arquiduque austro-húngaro. Vamos lá, anarquista. Eles começam, se vocês forem no dicionário procurar em anarquista, ele é contra qualquer tipo de orientação de Estado. Ele fala que o governo é desnecessário. É uma autogerência. E por incrível que pareça, isso aí é nada mais nada menos do que a teoria de Marx. Ele acha que o governo é desnecessário, que o povo pode se autogerir. É um anarquista. Comunista, ele tem a mesma filosofia. Okay? Mesma filosofia. O problema é que, na teoria do comunismo, existe um processo de transformação. O povo tem que se autogerir, mas até obter essa capacidade, tem que ter uma pessoa ou algumas pessoas
que vão doutrinar o povo para chegar nisso aí. Quem são? Os ditadores. São os ditadores. É um pouco de contrassenso, né? No comunismo, no anarquismo, dizer que o povo tem capacidade de se autogerir. Sim, mas não agora. E eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele. Como? Através de assassinatos em massa, através de expurgos, né? E nós vamos ver aqui. Vamos lá. A religião e a igreja, particularmente, sempre tiveram um papel importante na história. Nesse período, particularmente, o cristianismo, né, as religiões católica, protestante, tem em Cristo, né, o seu dogma, e queria se expandir. O islamismo ele estava enfraquecido. Por que ele está enfraquecido? Porque o próprio Império Turco-Otomano, que é onde tinha a maioria dos islâmicos, está enfraquecido. Esse é o motivo. O Papa Católico perdeu influência, porque os maiores potências, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, eram protestantes. Então o Papa Católico também estava enfraquecido. Okay? E o desenvolvimento das ciências colocado em questionamento do dogma religioso. Vamos lá. Acho interessante, até por curiosidade, explicar essa última frase. No século XV e XVI, não existia praticamente a medicina. Eram curandeiros. Tá? Quem exercia a medicina na época eram barbeiros. Eles chamavam, tem até alguns filmes que passam. Barbeiros eram os que... Por que o barbeiro exercia aí, tipo um curandeirismo? Porque ele cortava o cabelo de tanta gente, ele passava 20, 30, 40 anos cortando o cabelo, e aí por conhecimento, falar, a ferida, bota lá determinada coisa. Ele repetia esse conhecimento, que é passando de um para outro. E aí o barbeiro que acabava sendo o curandeiro de quem não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro contratava lá um pseudo-médico, mas para a população de uma forma geral era o barbeiro. E quando não se acreditava no barbeiro, não se acreditava na medicina, e era o que prevalecia, o que se fazia? Se rezava. Se rezava para se curar. Tá? Todos vocês foram para a Europa e viram uma quantidade imensa de igrejas brancas que tem lá na Europa como um todo. Cada igreja branca que está na Europa é em agradecimento ao término da peste bubônica, da peste negra. Então é assim, até hoje, o cara faz uma promessa para se curar de alguma coisa e vou pagar aquela promessa. Era assim que até o século XVII, XVIII. Até que a ciência começou a falar, não, peraí, não é bem assim, ele se curou porque era só agente mesmo de marinha. Por que o pessoal embarcava no século XVII, XVIII e ficava doente? Por que ficava doente? Porque a água estava contaminada. Ninguém sabia isso. Agora os cachaceiros, que só bebiam cerveja e rum, não ficavam doentes. Porque se hidratavam com cerveja. Aí descobriu-se que a água estava contaminada. Descobriu que a água estava contaminada e tinha que beber cerveja dentro do navio ao invés de água, porque a água sempre ficava contaminada. Aí descobriu-se que se jogasse vinagre na água, matava os bichos. Aí, vamos dizer, esses questionamentos, falaram, peraí, não é mais a questão religiosa, é uma questão científica. E com isso, as religiões, de uma forma geral, prometiam curas, né, perderam força. Essa parte do livro também é interessante, né? Quando a gente começa a falar o Blake, ele dá logo no início do capítulo, ele chama a atenção do que ele quer desenvolver. Então ele fala, balançar do berço. Né? Hitler, Charles de Gaulle, Eisenhower, Nikita Khrushchev, Khomeini, Jorge VI, Churchill, Arruda Meir, Tito, Kenyatta, Mao Tse-tung, Hirohito Sukarno. São talvez aqui provavelmente as figuras mais importantes do século XX. São as figuras mais importantes do século XX. Só que esses aqui nasceram no final do século XIX e alguns no início do século XX. A maioria no final do século XIX. A evolução
científico-tecnológica, a evolução da saúde pública, foi tão importante para essas pessoas aqui, que se eles tivessem nascido, ao invés do final do século XIX, tivessem nascido no início do século XVIII, talvez nenhum deles teria chegado à idade de 40 anos e ter sido quem for. A gente fala dos anciãos, né? Os anciãos morriam com 40 anos. Agora, por exemplo, o Churchill, se não me engano, tinha mais de 80 anos. Mais de 80 anos. O príncipe o governador Hirohito, o Sukarno, o próprio Nikita Khrushchev, Eisenhower. Então, esse balançado dos dedos sobre esse avanço tecnológico e outra coisa também, o combate ao trabalho infantil. Os jovens não morriam só por causa das doenças. Porque antigamente, até o final do século XIX, não se tinha o conhecimento psicológico de que a criança era criança. Pô, comandante, pensava-se no século XIX, se alguém tiver alguma formação psicológica aí, pode comprovar por gentileza, que o ser humano já nascia como se fosse um pequeno adulto. Roupa de criança, essa coisa é muito recente. As que você pega fotos do século XVIII, XIX, as crianças estão vestidas como adultos. E aí, já que é um pequeno adulto, por que não botar para trabalhar? Por que não botar para trabalhar? E aí eu pego a criança, colocar para trabalhar como adulto, só que não tinha a mesma força que o adulto, não ia. E aí provavelmente, se no século XVIII, essas figuras aqui, fruto do trabalho infantil, morreriam. Manchester, né? As cidades lá da Grã-Bretanha, as crianças trabalhavam todo em mineração, nas minas de carvão, com 20, 25 anos morriam, estavam com o pulmão todo contaminado, né? 25 anos morriam. Um desses aqui poderia ter morrido. Como eu falei, o reconhecimento da infância. Né? No início do século XX, a criança é criança. Não pode ser tratado como se adulto fosse. Em 1850, né, a Primeira Guerra Mundial, predominavam os inventores americanos. Houve mudanças muito rápidas nos armamentos. Remédios, a penicilina apareceu aí, metralhadora, transporte, energia e comunicações. Essas mudanças despertam aí um choque do velho contra o novo. Você vê aqui, questão de transporte, as novas táticas, né, após guerras napoleônicas, com o emprego das ferrovias, revolucionaram aí a forma de se combater. Revolucionaram a forma de combater. Fruto do transporte. Outra, questão de comunicações. Começa a ter as comunicações telegráficas, os outros tipos de comunicação, eu consigo manobrar com as minhas peças muito mais rapidamente. A forma de se combater muda também. Havia muitas conferências internacionais para todos os tipos de profissões e atividades, pactos internacionais, mesmo que tratavam de armamentos, foram firmados. Recentes tecnologias como a comunicação, eu falei aqui, ó, telégrafo, né? Telégrafo e ferrovias, serviam para diminuir as distâncias entre as pessoas e países, mas também para transmitir declarações de guerra e transportar tropas. Uma das vantagens que a Alemanha teve foi a imensa malha ferroviária que ela tinha. Ela transportava tropas com muito mais facilidade. A gente consegue entender aqui no Brasil porque a nossa malha ferroviária é pífia, mas todos nós conhecemos aqui, eu falei, na Europa, você vai para qualquer lugar da Europa de trem. É muito mais rápido, muito mais barato, transporta muito mais coisa. 1904 e 1905 teve a guerra Japão e Rússia, né, com a derrota dessa e consequente aceleração da revolução de esquerda. Vamos lembrar disso aqui, ó. É só guardar, depois eu vou fazer uma chamada sobre a guerra entre o Japão e a Rússia. São eternos desafetos. Vamos lá. Já levantado essa questão, mas vamos mais uma vez tentar discutir o assunto.
o capitalismo involuntariamente levantou a questão: por que as pessoas não podem se beneficiar do aumento da riqueza? Então o capitalismo fala assim: eu vou produzir excedentes, esses excedentes eu vou vender. Tá? E uma parte da venda é lucro para mim. Então eu pego esse lucro, produzo mais, ganho mais excedentes. E aí todo mundo se beneficia. Mas isso não estava acontecendo. Mas o próprio capitalismo fala: eu quero levar isso para todo mundo. Só que somente 1/4 da população estava tendo acesso. O socialismo se aproveitou de uma crescente percepção das injustiças. Vamos lá. Antigamente, para uma informação atravessar, por exemplo, um continente, digamos, a Europa, levava 30, 40, 50 dias de cavalo. Né? Para atravessar o Atlântico aqui, levava 25, 30 dias. Com as comunicações, que a gente hoje está vendo, né, com o WhatsApp, e assim, tudo acontece muito rapidamente, transporta isso para o século XIX e início do século XX. As pessoas estão acostumadas a receber as notícias 3, 4 meses depois. Até a curiosidade da guerra do Paraguai, a notícia da invasão do Mato Grosso chegou aqui no Rio de Janeiro, coisa de 2 meses depois. Só que as comunicações aceleraram, né? As comunicações se aceleraram, e aí notícias de injustiça eram multiplicadas. Começa até os jornais, tipografia, né? Distribuição dos jornais muito mais rápido, e aí percebe-se a injustiça. Se a pessoa se sente injustiçada, ela vai querer fazer o quê? Combater. Ele vai querer lutar pela justiça. E aí vem Marx. Marx tem os livros, o livro dele, né? A base do socialismo. E aí, para se contrapor a um ator dos últimos séculos que era a religião, ele diz que a religião é o ópio da população. Né? O ópio da população. Mas o próprio socialismo se pareceu com uma religião. Umas frases aqui do Papa Marx, que não devem nada ao Alcorão, não devem nada à Bíblia, não devem nada à Torá. E aí se mira essa linha de modernidade também, esse questionamento: quem que merece votar? Quem tem o direito de votar? A maioria era voto indireto. Em monarquias, não existe voto. As monarquias é o direito hereditário. Né? E aí por isso que a Europa relutava em garantir essas liberdades de voto. E a ala feminina, tá? Buscava-se aí a igualdade para o gênero feminino, né? E em 1900, isso aí foi alcançada no Ocidente. No Ocidente, no início do século XX, temos aí sim alcançado a igualdade de direitos para o sexo feminino. Na Ásia, no Oriente, negativo. Continuava ainda as mulheres sem direito algum. E vamos lá, conflitos étnicos. Isso é uma constante, mas um fator, né, de conflito durante os séculos, né, particularmente no século XX. Ocorriam aí onde as potências europeias enfrentavam as minorias étnicas de seu país ou outros países para manter sua dominação e prestígio. Então a gente tem aqui os alemães contra os eslavos. Né? Os eslavos, de uma forma geral, são aqueles países que compunham a União da República Socialista Soviética e mais alguns outros países aqui dos Balcãs. E a Áustria-Hungria contra esses países aqui do Balcãs, que também são países eslavos. Então, para entender, você vê que na Primeira Guerra Mundial a gente tem a Alemanha junto com o Império Austro-Húngaro e mais o Império Otomano contra os outros países ocidentais, seja a Grã-Bretanha, a França e a Itália. E eu já havia falado, essa região dos Balcãs é um barril de pólvora. Desde a Idade Média é um barril de pólvora, ok? Sarajevo, que é a cidade onde aconteceu o atentado contra o arquiduque do Império Austro-Húngaro,
ela pertencia ao Império Turco Otomano. Mas olha que interessante, era administrada pela Áustria. Por isso que o arquiduque Ferdinando foi fazer uma inspeção lá em Sarajevo. Okay? Contribuindo aqui, os Balcãs eram uma concha de retalhos, os povos da região tinham contra si as divisões eternas e as rivalidades étnicas, religiosas e políticas. Não conseguiam chegar a acordo quanto à demarcação de fronteiras. Vocês veem que isso se perdura até hoje. A coisa de entre 5 anos atrás, a República do Kosovo, que até hoje ainda muitos países não reconhecem. Isso é uma parte da Sérvia que se declarou independente. Até hoje essa situação é complicada. Tudo bem até agora? Podemos falar sobre a Primeira Guerra Mundial? Vamos lá. Como eu havia falado, no final do século XIX, acreditava-se que os conflitos seriam muito pequenos, ou que não existiam mais os conflitos. Foi um lendo engano devido a esses motivos que nós expusemos até agora. O que impulsiona aí a Primeira Guerra Mundial? O que a gente acredita, né, que a história fala sobre a Primeira Guerra Mundial? Primeira coisa, ela vai impulsionar a Revolução Russa. Tá? A Primeira Guerra Mundial vai dar força para a Revolução Russa. Ela vai dar força para a Depressão de 1930, a ascensão de Hitler. Os Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética como potência, e também vai abrir aí condições para a Segunda Guerra Mundial. Já havíamos comentado sobre o assassinato, né, o ato terrorista contra o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Tá? Ele é assassinado em Sarajevo por militares da Jovem Guarda. O que aconteceu? A Áustria, que é o país aqui do Ferdinando, acusa a Sérvia. A Sérvia, por sua vez, ela até emite algumas declarações dizendo que não patrocinou esse ato terrorista nem nada. Contudo, a Áustria não se dá por satisfeita. E aí tem início a Primeira Guerra Mundial. No livro ele não cita isso, mas eu gostaria de citar porque, na minha opinião, é bastante importante citar uma coisa que eu vou falar para vocês agora, mas não está na bibliografia. Eu vou falar somente para facilitar o entendimento, o entendimento de vocês. Não usem na prova coisa que não está na bibliografia, ok? Mas uma coisa que levou a Primeira Guerra Mundial foi a política das alianças. Em outras bibliografias vocês vão ver esses termos. A política das alianças. Tá? A política das alianças é assim: eu, ele e ele contra esses 4 aqui. Se ele bate nele, nós 3 vamos enfiar a porrada nele. Basicamente é isso. Foi estopim. Tá? É um dominó. Então o dominó foi a Áustria ter atacado a Sérvia. E a Sérvia fazia parte da política da aliança do quê? Da França, Rússia, Grã-Bretanha, e depois Japão e Itália. Então esses países já tinham, tinham tratados militares, alguns de gaveta, outros ostensivos, que levaram à Primeira Guerra Mundial. Por isso que a guerra se tornou mundial. Por que Primeira Guerra Mundial? Porque envolve uma série de países. Por que os países? Por que a França entrou? Esse questionamento, né? Então a gente tem a Grã-Bretanha e a França. Tá? Por isso que na tríplice entende. E a Rússia. Sendo que a Grã-Bretanha e a França são potências econômicas bastante grandes. A Rússia tinha muita gente, um espaço, um território muito grande, mas era carente de recursos. Como eles são aliados, vem a necessidade da França e da Grã-Bretanha de abastecer a Rússia. Certo? E aí que vem
o estudo aí da geopolítica. Vocês veem que a Rússia, como é que a França e a Grã-Bretanha vão tentar abastecer a Rússia? Eles têm basicamente duas opções. Três. Seria por terra, mas aí como é que vai passar pela Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro? Sem condições. O norte, a Mar do Norte, ok? Que o pessoal da Armada conhecidamente sabe, o Mar do Norte é extremamente perigoso, né? Tempestades e tudo mais. Na Segunda Guerra Mundial, tem até relatos mais detalhados do Mar do Norte. A outra opção seria aqui pelo Mar Negro. Tá? Só que para chegar no Mar Negro, tem que passar pelo Império Turco Otomano. Essa região aqui conhecida como Estreito de Dardanelos. E aí foi feito uma operação anfíbia, uma das primeiras operações anfíbias aí do século XX, quando foi feito o desembarque em Galípoli. Até o filme, eu recomendo se assistir o filme de Galípoli. Aí, em abril de 1915, as forças britânicas, francesas, australianas e neozelandesas assaltaram as praias de Galípoli. Mas a vitória no Estreito de Dardanelos foi impossível. Primeiro que os meios utilizados naquela época eram meios bastante expedidos, não se tinha conhecimento de operações anfíbias que foram desenvolvidos ao longo da Segunda Guerra Mundial. Acredita-se aí a desinteria mebiana, o livro fala, né? Desinteria mebiana, sobre uma das principais causas também, as causas do fracasso dessa operação anfíbia. Mas o fato é que você desembarcar num estreito, de um lado hostil, uma margem do estreito hostil, a outra margem também hostil, uma operação extremamente difícil. E foi um fracasso completo. E Galípoli foi abandonado. A única aspecto positivo de Galípoli foi tentar desenvolver um pouco a doutrina. Eles não sabiam como não devia se fazer. Tá? Esse foi o único aspecto positivo de Galípoli. Galípoli, no primeiro momento, eles tentaram, eles não fizeram desembarque, né? Fizeram desembarque, porque dia 25 de abril, assaltaram as praias de Galípoli. Galípoli é uma península, né? A estratégia inicialmente não era forçar a passagem só para o navio? Não tinha como fazer isso, porque o estreito o próprio nome diz, a influência de uma margem da outra é muito grande. Não tinha como. Não tem como fazer isso. Eles tinham que dominar, eles tinham que fazer o desembarque para poder garantir a passagem dos navios. Antes, posso fazer só Por favor. Na reconstituição da prova do ano passado, sobre o impacto de Galípoli na Revolução Russa. Tá? Então, pelo menos no meu entendimento, é essa questão do fornecimento de material para a guerra. Os russos tinham muito volume de pessoal, mas não tinham os meios. Então, eles estavam sufocados. Como Galípoli não foi aberto e o Báltico também não estava aberto, isso enfraqueceu bastante o Império Russo e acelerou o processo para a Revolução Russa. Pelo menos é a discussão que eu tive. Exatamente isso. Exatamente. Isso acaba combinando, inclusive, tanto que a situação torna-se insustentável. Tá? A situação torna-se insustentável e culmina com a Revolução. Agora vamos falar sobre a Batalha de Somme. Tá? Somme é um rio, tá? Aqui mais ou menos, lá na França, no norte da França, onde aí o vasto exército britânico e francês avançou contra as linhas germânicas. Okay? A Batalha de Somme durou mais de 4 meses, falando em termos de operacional, né? Em termos operacionais, na verdade, Somme não foi uma batalha, isso é uma campanha. Batalha que dura 4 meses, mas o livro chama como Batalha de Somme. Mas se chama a campanha de Somme. Acredito que saiu 1 milhão de vidas. 1 milhão de vidas que foram ceifadas aí durante
essa batalha barra campanha. E isso é interessante também, né, na batalha de Somme, a estreia dos carros de combate em batalha. Uma curiosidade, que os carros de combate, os primeiros carros de combate, a bibliografia chama de tanque. Tanque é um termo apaixonado, nós chamamos de carro de combate, mas muitas biografias chamam de tanques. Eram nada mais nada menos do que tratores adaptados. Então, os países que tinham o seu parque industrial, automobilístico, voltado para caminhões e tratores, começaram a desenvolver, quais sejam a França, a própria Grã-Bretanha, e os Estados Unidos, além da Rússia posteriormente. Como o esforço de guerra era europeu, o parque industrial da França, da Grã-Bretanha, eles estavam sobrecarregados, eles tinham que importar material bélico dos Estados Unidos. O dilema das nações neutras, né? As potências centrais passaram a afundar navios que transportavam material bélico. Como o parque industrial europeu precisava de material bélico dos Estados Unidos, e vinha como? O navio. E eram nações neutras, que teoricamente não participavam do conflito, mas a partir do momento que estavam transportando material bélico, de acordo com o que vocês estão estudando aí, deixa de ser neutro. E aí, a Alemanha começou a afundar esses navios que estavam transportando material bélico. Com o afundamento desses navios e a crescente necessidade de apoio dos Estados Unidos, eles entram em 1917. E a entrada dos Estados Unidos em 1917 na guerra contrabalanceando bastante. Bom, então essa situação dos países neutros que passam a ter seus navios afundados, particularmente os Estados Unidos, e entram aí na guerra do lado da Tríplice Entente. Então, essas sucessivas derrotas para os alemães e a impossibilidade do ressuprimento, que é o que o Rubinho acabou de falar aí, né? Mais o triunfo da Revolução Socialista. Então, essa impossibilidade de ressuprimento e sucessivas derrotas para os alemães tinham um parque industrial muito forte, estavam preparados para a guerra e, no início da guerra, estavam pendendo para o lado alemão. Levou a Rússia, em outubro de 17, a retirar-se da guerra. E acho que ela cometeu, ela rasgou o contrato, tá? O tratado, porque o tratado dizia que nenhum lado unilateralmente poderia negociar a paz, mas ela fez isso com a Alemanha. Em 17, a Rússia se retirou. Assinou esse tratado aqui, ó, Brest-Litovsk, acordo de paz separado com a Alemanha, coisa que ela não poderia ter feito, mas fez. Com a saída da Rússia, a Alemanha pôde deslocar suas tropas para o oeste da Europa, tá? O que poderia ter deixado a França, a Grã-Bretanha, uma situação extremamente difícil, né? Mas o que compensou foi a entrada dos Estados Unidos. Aí o equilíbrio das forças aí quebrou o equilíbrio. Os Estados Unidos entrou forte na guerra e aí o peso tendeu para a Tríplice Entente. Em 18, os alemães foram definitivamente derrotados. Uma coisa que pode ser explorada na bibliografia fala sobre uma possível traição de alguns generais alemães. Isso tudo é balela, tá? Isso tudo é balela, isso é uma propaganda para a Segunda Guerra Mundial, capitaneada lá pela comunicação social relações públicas do Hitler. Na verdade, em 18, realmente, os alemães estavam exauridos, o exército estava exaurido e foram definitivamente derrotados. Mas, para vocês entenderem Hitler e a propaganda dele, eles dizem que essa derrota foi a traição de alguns generais, o que não é verdade. E aí, negociações de paz, né?
Tem a batalha do presidente Wilson, que propôs uma paz branca e não cruel, para o perdedor, mas a criação das Ligas das Nações. O presidente Wilson, quando ele é um representante, tá, da utopia, ele queria um mundo de paz para todo mundo, e que tudo que ele colocou na Liga das Nações, infelizmente, quando ele voltou para os Estados Unidos, o Congresso não ratificou. Ele assinou o contrato com o presidente, mas não foi ratificado. Líderes de outras nações vencedoras queriam compensações consistentes da Alemanha e da Áustria. O que ocorreu aí? Divisão da parte central da Alemanha, posse das colônias, confisco da marinha, dispersão do exército e uma reparação imensa. Acredite-se essa situação seguinte: a guerra foi num teatro europeu. Então quem sofreu, eu acho que os Estados Unidos perderam muitas vidas no teatro europeu, mas quem teve o seu país devastado foi a Europa. Então se você vê o seu país devastado, esses países, a França principalmente foi a que mais sofreu, ou não, eu não quero que isso aconteça de novo não. Então a força que ela colocou, o confisco da marinha, a dispersão do exército, foi para que isso não acontecesse mais. Tanto que depois ele vai até construir aquele muro na divisa com a Alemanha, que é chamada Imaginou. Uma fortaleza, que vamos falar sobre ela. O balanço da guerra. A Europa enfraquecida, uma vez que, aonde aconteceu a guerra? Apesar de falarmos de guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela basicamente ocorreu na Europa, diferente da Segunda Guerra Mundial, que realmente foi sim, de forma geral. O grande beneficiário foi os Estados Unidos, as indústrias aumentaram enquanto seus competidores europeus estavam absorvidos pelas batalhas. Contudo, a falta de mercados conduz à depressão. Eu vou falar sobre isso mais para frente. O Japão também beneficiou-se da Conferência de Paris, tomou-se oposto como um dos 5 países principais. A Rússia, que agora se torna União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passa a ser uma esperança para milhões no mundo. Vamos ver por que o socialismo cresceu tanto após a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial cria razões para a Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Revolução Russa. Como é que o comunismo vai influenciar todo mundo? Vamos voltar àquela imagem dos proletários querendo jogar pedra nas colunas, né? Dos monarquistas, dos reis, dos grandes governantes. O comunismo, como o próprio nome diz, comum, né? Ele quer que todo mundo tenha acesso à terra, que todo mundo tenha acesso à educação, que todo mundo tenha acesso a tudo, independente do mérito. É tudo para todo mundo. Independente do que você é, independente de onde você vem, é tudo para todo mundo. Essa é a chamada utopia comunista. Utopia comunista. Apesar da Revolução Russa em 1917, com o assassinato do czar e da família toda dele, não foi, em 1917 ainda tem uma guerra civil. Começa uma guerra civil, só vai terminar em 1920. Então são chamados os russos vermelhos combatendo os russos brancos. São as tropas britânicas apoiando de Mursas e Porto de Arcangel. Mursas e Arcangel. E tropas francesas de Odessa, no Mar Negro. Ou seja, os russos vermelhos estavam combatendo os brancos com o apoio de tropas. Os brancos estavam sendo apoiados por tropas britânicas e francesas. Então, durante a Guerra Civil, milhares de russos abandonaram as cidades para o campo e aí houve hiperinflação. O governo de Lenin não soube administrar as finanças. A meta era construir uma nova sociedade e a arma utilizada para isso foi o medo. Como eu falei, o socialismo, que tem tudo a ver também com o anarquismo, diz que o país pode se autogerir. Não precisa de governante. Só que, paradoxalmente, ele é um ditador usando medo. Quer dizer, o próprio Marx diz que é um processo de transformação. E nesse processo, algumas coisas são aceitas. Tá?
E aí o que é aceito? O que eu acho que pode ser aceito? Por exemplo, matar 7 milhões de pessoas. Ele acha que pode. Em 1920, os comunistas vencem a Guerra Civil. E aí, olhem o que acontece. Eu havia falado que 3/4 da população mundial não tinha acesso à água potável, não tinha acesso a terras. A maioria dos agricultores, porque senhores feudais, era aquilo, era dono de milhares de hectares de terra e pegava os vassalos e botava para plantar, para produzir, e ele levava lá 50%, 60%, 70% do imposto. Era assim que funcionava, até hoje ainda tem isso, né? Então o comunismo, o que ele faz? Ele confisca as propriedades privadas. Tá? Os camponeses aí são privilegiados, multidões de estrangeiros imigraram aí para a Terra Prometida. Todo mundo efetivamente, as populações de vários países falam, olha, vamos lá para a Rússia, eles estão distribuindo terra, eu não preciso pagar imposto para ninguém não. Eles se juntam em comunidades, eu produzo e não preciso pagar para ninguém. Então, a ideologia era cativante. Essa é a palavra. A ideologia comunista era cativante. Liberdade religiosa deixou de existir. Antes da Revolução Russa, em 1917, a igreja que prevalecia na Rússia era ortodoxa, católica ortodoxa, que ela estava bastante ligada ao Estado, como a católica romana também, que foi ligada ao Estado por muitos séculos, né? Caiu o czar, ou seja, o Estado caiu, a igreja caiu junto. Não tinha mais lugar para a igreja católica ortodoxa nessa nova realidade da União Soviética agora. Lembra que uma das palavras do Marx? Que a religião é o ópio do povo. O ópio do povo. E aí ele diz que a igreja católica ortodoxa deixava de ser a única que tinha mais proeminência, mais relevante na União Soviética. Contudo, as outras religiões que vinham também tinham seus pastores, seus padres assassinados, presos, e aí a União Soviética passa a ser um país, né, vocacionado para o ateísmo durante o período que reinou o socialismo na União Soviética. Muitas igrejas, muitos mosteiros acabaram se transformando em museus para o ateísmo. Sendo expulsos também nesse momento. Vamos chegar lá nos judeus. Olha que coisa interessante. Todo mundo falando, tem bastante terra lá na União Soviética, vamos para lá. E aí as pessoas chegam naquelas sociedades, né, para começar naquelas fazendas, nas comunas, né, chamadas comunas, fazendas comunitárias. Vamos plantar, mas para que capitalismo que prevê você ter um excedente para comercializar, certo? Já que eu sou comunista, eu vou plantar excedente para quê? Então eu passo a ter basicamente agricultura familiar. E aí, havendo agricultura familiar, menor produção. Havendo menor produção, fome. Em 1924, Lenin morre como líder da Revolução, mas prontamente substituído por Stalin. E aí o livro chama o Stalin de homem de aço, né? Ele intensifica a imposição comunista, que é a União Soviética, para se tornar uma potência mundial. Fazendas familiares foram transformadas em coletivos. Desenvolveu a indústria bélica e as forças armadas. Da teoria de que o mundo é hostil. Independência de material importado e, olha aqui, isso que é importante, isolacionismo. Tá? Isolacionismo. Por que a União Soviética não sofreu com a crise de 1929, com a queda do Bolso Nova York?
Ela não tinha ações na bolsa. Por isso que ela não sofreu. A União Soviética não tinha ações na bolsa, sofreu porque tinha ações na bolsa, quem tinha empréstimo na Wall Street, lá de Nova York. Então, a partir do momento que a União Soviética estava isolada do mundo, e um dos outros motivos também de se isolar é para forçar o desenvolvimento da sua indústria nacional, né? Se ela não se isola, ela não vai forçar a indústria a se desenvolver. Então, como ele quer desenvolver o parque fabril dele, ele se isola, olha, vai ter que fabricar aqui. Pode ser o parafuso pior do mundo, mas é o parafuso soviético. E com o passar do tempo vai se melhorando. A China fez isso. Você vê hoje os produtos, a gente falava, quando nós éramos há muito tempo atrás crianças, que o produto chinês era uma porcaria. Hoje nem tanto. Você vê que hoje nem tanto. Você vê que tem muito tipo de produto chinês aí de altíssima qualidade. Você pode escolher, o produto chinês sem muita tecnologia agregada ou um produto chinês com muita tecnologia agregada. Né? E o Stalin podia ser tudo, menos burro. Então ele sabia que tinha que isolar, tá, para poder desenvolver. O Brasil fez isso. Essa é reserva de mercado. O grande Alquifre vai falar isso em economia. Então ele estabeleceu os planos quinquenais para desenvolvimento rápido, né? A partir de 5 em 5 anos, a partir de 1928, desenvolve uma infraestrutura respeitável, contudo às custas do povo, não houve financiamento externo. Tá? Então é muito fácil desenvolver a União Soviética, porque tudo é resolvido com golpe de caneta vermelha. Eu não preciso explicar como é moderno ou não, porque eu estou fazendo. A liderança que nós temos que explicar, fala, não, ele não fazia isso com o povo. Acabou, entendeu? Não vai ter assistência. As crianças estão morrendo com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. O povo está fazendo uma refeição por dia. Ah, que bom, porque não tem nenhuma refeição. É isso. A custa do povo. O sucesso aparente fez aparecer seguidores em muitos outros países europeus. Mas para se contrapor a esse, surgem os fascistas da Itália e os nazistas da Alemanha. Vamos falar sobre isso aí. Império Otomano. A Rússia e o Império Otomano eram antigos rivais que experimentavam mudanças. Tá? O comunismo na Rússia e um islamismo domado na Turquia. Por que domado? Porque a Turquia ela foi favorável a uma abertura, tá? A se ocidentalizar, Por isso que eles chamam um livro de islamismo domado. Okay? Diferente do extremista. Islamismo extremista. A Turquia dominava o Império Otomano com a autoridade do sultão. Em 1908, o nacionalismo chegou ao poder e faz aliança com a Alemanha. Mas com a derrota na Primeira Guerra Mundial, coube ao oficial reiniciar a nação porque sobrou do Império destruído. Vê que o Império Otomano fez parte da aliança com a Alemanha, tá? E foi derrotado. O nome desse oficial é Mustafa Kemal, né, que ele quer modernizar a Turquia e livrá-la da ocupação de países vencedores. Como a Turquia é o que sobrou do Império Turco-Otomano. Leia-se dessa forma. Turquia é o que sobrou. Tá? E ela estava invadida pela Grã-Bretanha e por tropas francesas, principalmente pela Grã-Bretanha. O sultão hesitou aí em Constantinopla. Hesitou no quê? Em expulsar os chamados invasores, que eram tropas de dominação. E aí, Kemal declarou a República Turquia, depois o sultão, e mudou a capital para Ankara. A capital era Istambul, mais próxima ao litoral. Ele interiorizou a capital da Turquia. Expulsou as tropas estrangeiras, tornando-se o herói nacional da nova Turquia. E aí o Mustafa Kemal se autodenominou Atatürk, pai dos turcos. Tornou a Turquia um país secular, diminuiu gradativamente a influência do Islã. Então qualquer país secular é aquele que faz a separação entre política e religião. Okay? É diferente do país teocrático. Nós vamos ver aqui depois o Irã, que se transformou depois da Revolução
iraniano, um país teocrático. Foram dados direitos iguais às mulheres, direitos iguais para as mulheres num país islâmico, que já foi para o Líbano aqui, passou por experiência em países islâmicos. Isso aqui é uma evolução absurda. Tá? Uma evolução absurda. Tentou revigorar a economia, com pouco sucesso, admirava a democracia, mas foi um ditador. Esperava-se que outros países islâmicos seguissem o exemplo turco. Isso não ocorreu.